Fala TD, estamos aqui com o nosso estúdio dentro do CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento 2023, 38ª edição, e eu recebo agora o Douglas, a Débora e o Luciano, e tá me parecendo que essa conversa vai ser bastante interessante. Quero começar aqui com o Luciano, porque eles são da Libraria, que é uma empresa especializada em oferecer os conteúdos por meio de Libras, que é a linguagem brasileira língua brasileira de sinais, e que eu acredito que inclusive seja um orgulho para os brasileiros ter criado essa forma de se comunicar. Conta um pouquinho desse mercado, quais são os números, se é que a gente tem números disso pra gente, por favor, Luciano. Olha, Liz, infelizmente a gente tem poucos números, né? O mercado precisaria realmente de mais números. Nós até tivemos uma reunião com a secretária do MEC em Brasília, do pessoal com deficiência, mas infelizmente eles também não têm números. O IBGE também tem números de forma muito superficial. Então, assim, o que nós temos hoje é percepção de mercado. É aquilo que a gente recebe do surdo, porque nós temos um canal direto com o surdo, é aquilo que a gente recebe das empresas, é a dificuldade que nós entendemos que vem também dos intérpretes. Então, a gente tem uma percepção do mercado que é muito real. Quero falar com o Douglas também, para que traga para a gente quais são os diferenciais que vocês oferecem. Já achei de antemão muito interessante saber que vocês trazem notícias todos os dias para esse público em Libras. Conta pra gente. A Libraria hoje ela é a maior empresa de Libras do país. Nós temos a maior base instalada. E nós estamos aqui na palestra que eu fiz até ontem, aqui no TD. A ideia da Libraria é mostrar uma percepção diferente do que é comum. Então as pessoas pensam em Libras, geralmente elas pensam no intérprete ao lado de alguém que está falando. Nós estamos conversando aqui. Para o surdo ter acesso a isso, teria que ter aqui um intérprete. Sim. Seja online ou aqui presencial, ele estaria no canto do vídeo fazendo a tradução e interpretação em Libras. Isso é o comum. Mas o buraco é muito mais embaixo. E aqui na TD a gente tem, quando nós temos falado com o pessoal das empresas, a gente percebe que as pessoas não sabem. E a palestra foi sobre isso. O problema do surdo é o acesso à informação. Por quê? Porque grande parte, a maioria dos surdos do Brasil não entendem português. Eles não sabem ler o português como a gente ouvinte. Aí o buraco, ele fica muito maior do que apenas o áudio. Porque todo o acesso à informação é baseado em informação escrita. E a escrita é uma representação gráfica do som. O ouvinte, ele aprende pelo que ele ouve. Tanto que uma criança vai para a escola, ela já sabe falar, ela vai aprender a decodificar o som num registro gráfico. Exato. Então, a estrutura semântica, o conhecimento que se cria, o pensamento, ele é criado baseado no som. O que os surdos não têm? Som. Então, os surdos entendem o mundo pelo visual. No caso das notícias, por exemplo, uma grande deficiência é o conhecimento acumulado que os surdos nunca tiveram. Então, quando a gente cresce, a gente tem informação bombardeada de todo lado e a gente cria as nossas opiniões e conceitos baseado no conhecimento prévio e o que a gente vivencia na vida. Os surdos não têm o prévio. E muitas vezes o que eles vivenciam é limitado. Então nós criamos o único e maior portal de notícias do Brasil, já o segundo maior do mundo, a gente só perde para um indiano. A Índia também tem 1 bilhão de pessoas. Sim, exato. Mas a gente produz as notícias por quê? Porque o acesso à informação é sempre escrito. Então nós pegamos as notícias, não somos um jornal, nós acessibilizamos notícias de diversos canais, colocamos em Libras na plataforma, já tem um aplicativo, os surdos podem acessar. É gratuito e faz parte da nossa missão para os surdos. Nós temos a ala empresarial, mas a missão da Libraria em relação à comunidade surda é levar informação. Como eles não têm acesso à informação escrita, a gente consegue levar através da Libras tradução de tudo que você possa imaginar que esteja escrito, a gente para eles. Tô pensando aqui, fiquei muito incomodada com isso, porque pra gente é inclusive um pouco óbvio pensar que o surdo é brasileiro, então ele compreende português, ele enxerga, ele compreende português, mas como é que ele fez essa assimilação de conteúdo escrito a partir da Libras? Posso te dar um como exemplo? Se ele precisasse aprender então 2 línguas. Isso, posso te dar um exemplo? Imagina, a gente chegou para um cliente nosso que tinha um braço empresarial que vinha de uma universidade e a ideia era a seguinte, ele falou, não, eu tenho aquele boneco virtual, que tem alguns, uns são
particulares, outros são do Sim. governo. Você clica, vem um avatar em 3D que vai sinalizando o texto que está ali. Ok. Aquilo não é Libras, Uhum. não traduz Libras, não acessibiliza para os surdos. Apesar de alguns acreditarem que aquilo está acessível, não está. Ele é um dicionário de sinais. É muito bom para um objetivo de ser. Foi premiado alguns desses aplicativos, o que é muito legal. Mas ele serve como dicionário. Por exemplo, Sim. qual o sinal dessa palavra? Tradução em Libras é bem diferente. Ele falou, não, mas está acessível. Eu falei, não, vamos lá. Pega um texto do seu site. Aí tinha um texto institucional que começava assim. Nossa empresa nasceu de um sonho. Eu peguei esse exemplo e falei, clica aí, para você ver o que vai acontecer. Aí o boneco virtual faz isso aqui. Nós, empresa, nascer sonho. Uhum. Falei, sabe o que o surdo entendeu? Que alguém sonhou que estava tendo um filho na empresa. Isso aqui em Libras seria isso aqui, ó. Nós, aqui empresa, desejo, passado, até agora, desejo quer criar. Uhum. É o contexto, a ideia por trás, e não a palavra, não a estrutura em que o ouvinte pensa. O surdo pensa como uma maquete, um desenho visual, Uhum. enquanto o ouvinte pensa de forma linear através do som. É completamente oposto, um não depende do outro. Por isso que é tão difícil e as pessoas não sabem disso. Então elas pensam, não, mas tem a legenda no vídeo, Uhum. ou tem a transcrição automática, ou tem escrito. Não, o surdo não tem acesso a esse material. Precisa traduzir isso para Libras. Muito interessante. Eu vou ter que puxar um pouquinho para um outro ponto e eu acho que é bem legal essa mesa porque a gente está trabalhando com a ponta da ponta em relação a treinamento e desenvolvimento. E aí eu levo aqui para a Débora, que está trabalhando o equilíbrio do ser, trazendo para a saúde, mas com 2 pontos que eu achei bastante interessante, que é a questão do próprio toque, que é a massagem, esse equilíbrio através do toque a outra pessoa, que a gente sabe que é extremamente terapêutico, e também com um assunto que é bastante tabu, que a gente não sabe nem como começar, que é a questão da sexualidade. Débora, conta um pouco pra gente desse seu trabalho e como é que a gente faz para equilibrar tudo isso, inclusive dentro das empresas. Então, o brasileiro, de maneira geral, ele entende que a sexualidade é sexo. Uhum. Ou então, na parte corporativa, como uma opção sexual. Na verdade, a sexualidade, de acordo com a OMS, ela é uma personalidade, uma identidade do indivíduo. Então é como ele se comporta, como é que ele vê o universo, igual no caso do Libras também, como que ele vê as vivências. Isso é sexualidade. A energia sexual é a energia que te motiva a trabalhar, é que te motiva a desenvolver, a crescer. E a partir dessa energia que você consegue romper barreiras e conseguir se posicionar e conseguir ganhar dinheiro, que é que todo mundo gosta. Uhum. E a questão do toque é a parte de recepção. A gente não aprende a receber um toque de maneira geral. Uhum. Por exemplo, um bebê, quando ele estava sendo amamentado, é muito importante a mãe olhar. Então, geralmente a mãe tampa, né? Não pode. Tem que deixar a criança olhar e você ter aquele contato com o bebê. Uhum. E o carinho. Esse carinho a criança vai entendendo que é bom ter afeto. Uhum. Hoje, muitas pessoas não aceitam massagens, pensam que a massagem é somente para a parte sexual também. Que é o único momento que um ser humano, pelo menos vou colocar o brasileiro de maneira geral, ele só recebe toque na hora que vai ter a concepção. Fora isso, não se tem. Isso porque a gente está falando de um país como o Brasil e você está levantando esse alerta, que dirá em países que o toque não é possível e depois de uma situação mundial em que a gente foi privado desse toque, né? Eu acredito que que tenha sido ainda ficado muito mais preocupante esse distanciamento das pessoas evitarem o toque a partir da própria pandemia. Como é que você tem resgatado isso dentro das empresas com o seu trabalho? Através da parte comportamental, gestão emocional. Você falou sobre a questão da pandemia. Uhum. Se você for colocar um relato de pessoas que tiveram resultado satisfatório, que conseguiram vencer o Covid, e os que morreram foram pessoas que tiveram a parte humanizada, que tiveram toque, que puderam ver pessoas. Então é importante o toque para uma saúde e bem-estar. Hoje em dia, as empresas, se você for com maneira geral, eles não têm contato. Uhum. Estão dentro de casa, em home, e isso interfere na sua saúde. Onde está tendo o burnout. Uhum. Isso vai interferir também. Então, ter a parte do toque, trabalhar o seu ser, sua sexualidade, sua identidade é extremamente importante para que tenha uma vivência melhor dentro das empresas. E é esse o meu objetivo. E nesses ambientes aí bastante nichados que vocês estão, trazendo um alerta, uma consciência para a população e para o mercado corporativo, eu queria que vocês dissessem então um pouco o que vocês vieram buscar aqui nesse CBTD
e o que já está dando para ter de insight, colher aí nesses corredores, nesse networking, nessa conversa com as pessoas. Quer começar, Douglas, por favor? Tá, posso começar assim. Bem, primeiro como palestrante e convidado à livraria, a gente queria mostrar essa perspectiva diferente, que as pessoas não enxergam e que é normal, entende que eles vão entender mesmo isso, porque é muito nichado. Cada deficiência tem muitas particularidades. Se alguém falar de autismo comigo, eu não sei nada sobre autismo, então tem que aprender bastante. Então, Libras, eu estou nesse universo há 20 anos, mais de 20 anos, cresci com a comunidade surda, aprendi Libras com os meus amigos surdos. Então a livraria veio trazer isso, né? Saiu um pouco dessa ideia de que Libras, a pessoa tem um diploma, porque a dificuldade das empresas é essa, né? Eu vou contratar alguém, como é que eu sei que é bom? Como é que eu sei? Eles não têm parâmetros, como a gente falou, não tem parâmetros, né? Tirar essa ideia de que, primeiro, os surdos sabem ler legenda se tá bom. Então a gente queria mostrar isso, falar, olha, não tá. O buraco é bem maior do que vocês pensam. Mas tem como a gente resolver aos poucos. Então tem sido muito gratificante conversar com as pessoas aqui. E a reação não é uma reação de não me interessa, isso não importa, isso é um nicho pequeno, são poucas pessoas. Não foi essa a reação. Foi uma reação muito positiva de caramba, eu não sabia disso. Mas dá pra fazer algo? Dá pra fazer. Como que a gente vai fazer junto? Vamos pensar numa solução juntos e aí a gente vai implementando aquilo que a gente já tem de experiência, em diversas empresas já fazendo isso, para o pessoal do CBTD, do treinamento e desenvolvimento, porque lida com pessoas da empresa de todas as áreas. E vai ter o colaborador surdo que muitas vezes fica de lado nesse treinamento. Luciano, do ponto de vista comercial, eu imagino que seja a solução que vocês oferecem, que seja possível de oferecer diretamente para as empresas e diretamente também para outra ponta, que são as empresas de treinamento que estão dentro das empresas, porque elas também precisam pegar o seu conteúdo, plataformas, empresas de criação de conteúdo, empresas de treinamento, de consultoria, também precisam ter essa preocupação para poder oferecer. Então, de certa forma, comercial é para todo nicho, para todo tamanho de empresa. É isso mesmo? É isso mesmo, Elisa. Na verdade, assim, a livraria ela tem condições de atender qualquer demanda relacionada a Libras e ao surdo que usa sinais, certo? E a ideia é que primeiro as pessoas se conscientizem que elas, enquanto empresa, elas têm uma responsabilidade com o seu colaborador. Você não pode empregar um surdo e deixar esse colaborador isolado lá no almoxarifado. Não, tem formas de gente não fazer isso. Tem formas da gente dar para essa pessoa a mesma oportunidade, porque atrás desse colaborador, assim como de qualquer outro, existe uma família, existe filhos, existe toda uma estrutura familiar que precisa que ele avance na carreira dele. Até ele, pessoalmente, né? Nós estamos aqui falando de bem-estar, né? Com nossa colega aqui, e ele precisa desse avanço na carreira dele. Mas eu vou fazer um negócio aqui diferente, aproveitando que nós estamos aqui no Fala TID pela primeira vez, né, Douglas? Todo mundo que tiver acesso a esse podcast, que quiser entrar em contato com a livraria, vai ter condições de receber um workshop gratuito, tá? De 1h30, que você vai poder disponibilizar para os seus colaboradores, você pode gravar, disponibilizar para os seus colaboradores internamente. E esse workshop, que já foi feito em várias empresas como a ADM do Brasil, o UOL e várias empresas que puderam passar por esse workshop, ele foi capaz de criar uma consciência coletiva na empresa ligada à acessibilidade, porque ele vai tirar todo esse equívoco, né, que as pessoas têm com relação a essa informação, vai ensinar os colaboradores sobre o assunto, vai semear na cabeça deles a responsabilidade enquanto colaborador e enquanto ser humano. E a partir disso, a empresa toda vai pensar diferente com relação ao colaborador surdo, com relação à comunidade surda, com relação a mais de 2,5 milhões de surdos do Brasil que usam Libras. Então, a gente vai conseguir passar isso para todo mundo que quiser. Basta entrar no nosso portal, libraria.com.br, entrar em contato conosco, falar, olha, eu vi vocês lá no Fala TID e eu queria conversar a respeito disso que vocês estão oferecendo, do workshop Desmistificando o Pensamento Surdo, e a partir disso nós vamos então disponibilizar para eles aí de graça, graças ao seu convite, tá, Elis? Olha a gente ter vindo aqui, gente, tá bom? Eu fico muito feliz com isso e me gerou ainda mais uma curiosidade aqui. Existe algum CEO surdo atualmente? Vocês sabem dizer? Tem. Já temos, sim. Bom. Geralmente de empresas de Libras, de acessibilidade em Libras. Dentro do nicho. Tá. Eu desconheço dentro da comunidade. A gente sabe de surdos que têm cargos já de gerência dentro
Tem empresas que são muito grandes, que tem Sim. muitos colaboradores surdos. Tá bom. Aí geralmente você tem um gerente que vai Dentro cuidar daquela dentro comunidade. daquela comunidade, dentro da empresa. Isso já tem. Mas Mas não tem para surdos. ouvintes, não que seja um CEO de ouvintes. A gente Tá. tá dentro da comunidade, a gente tem feedback dos surdos, né? Somos um canal de informação hoje para a comunidade, com capilaridade nacional, mas desconheço, sinceramente, um CEO surdo de uma empresa comum em que ele vai ter sempre ao lado dele um intérprete para fazer todas as comunicações. Seria um sonho que isso Exato. acontecesse. A ser Ô, realizado. Ô Elis, exatamente. mas quer ver uma coisa interessante? Isso é bem interessante. Nós estamos aqui no universo de RH, né, Exato. basicamente. Exato. Talvez qualquer pessoa que está nos escutando aqui vai pensar assim, puxa, um surdo no RH, como que seria isso? A ADM do Brasil, uma multinacional, ela está começando um processo de acessibilidade para dar essa condição a todo mundo, que todos os colaboradores surdos, e são muitos, tá? Ela tem esse desafio, ela tem uma surda profunda que usa Libras no RH dela. Interessante. Então, quer dizer, é possível. Uhum. É desafiador, mas é possível, é possível. Então, fica aí o exemplo, né, para todo mundo que está aqui de RH. Não, o surdo ele pode estar em qualquer lugar. Aquela fala, né, que a gente ouve muito para as mulheres, que a mulher ela tem que estar onde ela quiser estar. Uhum. Então, o surdo também ele tem que estar onde ele quiser estar e tendo a total condição de fazer tudo que todo mundo faz, porque a única limitação do surdo é comunicacional e a livraria acaba com isso. E mais do que isso também que eu vejo, a provocação aqui vai, não temos CEOs surdos dentro de empresas com sua maioria de ouvintes, ainda está muito nichado. Mas mais do que isso, a gente sabe que com a própria idade a gente vai perdendo a audição, então nós não estamos falando só de 100% de perda de audição, como também as coisas que podem vir a acontecer, os acidentes e tantos outros que podem fazer com que a gente não tenha mais essa possibilidade. E aí, como é que a gente se adapta nesse novo mundo? Só com as legendas ou será que tem algo mais? Só pra gente finalizar aqui com a Débora, quero que você traga pra gente o que você veio procurar aqui no CBTD, o que você já está encontrando e o quanto que a gente é possível de dar continuidade a mais dentro desse trabalho do toque, da sexualidade para dentro das empresas. Também tô vendo questão de plataformas, achei bem interessante, os treinamentos para poder estar colocando dentro das empresas. De maneira geral, hoje eu não encontrei nada voltado para a parte de QVT. Mas de maneira geral, sim, está sendo bem da palavra, né? Bem gratificante. Tô conseguindo adquirir alguns conhecimentos fora dos stands, sendo bem legal. Eu fiquei surpresa com todas essas conversas, esses conhecimentos. Obrigada por vocês virem aqui. Douglas, Débora, Luciano. Lá no nosso canal, pode acompanhar, pode clicar o sininho. A gente tem muito mais episódios para cobrir direto aqui do CBTD 2023. Eu, Eli Soares, volto logo mais com mais entrevistados. Até já!